Bom dia. Eu queria primeiro começar parabenizando vocês, porque é desesperador ver aquela tabelinha correndo e vocês verem que é um sofrimento absurdo isso. Espero que... Quanto tempo eu tenho para... Você vai ver o negocinho. Eu não quero ver esse negocinho, pelo amor de Deus, dá desespero de ver. E a desenvoltura, vocês estão super bem treinados com relação a isso, parabéns. É muito difícil, principalmente, eu acho que vendo o negocinho correr fica pior ainda. Parece que os 60 segundos viram 15, é uma coisa... Sua hora vai chegar, calma. Absurdo. Eu vou começar a treinar. Bom, eu vou, na verdade, o Fernando me falou que eu poderia falar um pouquinho da minha empresa, mas eu queria aproveitar, falar um pouquinho dela, mas já dando foco para aquilo que vai ser o objeto da apresentação, que a gente vai estar discutindo um pouquinho a questão de funcionários próprios ou terceirizados no que diz respeito a condomínio, né? Eu fiquei até preocupado porque quando eu vim aqui eu não sabia que tem tanta gente envolvida com condomínio, né? Então preciso tomar cuidado, tem muita gente boa aqui que trabalha com isso. Mas vamos lá. A Só Síndico, eu vou falar um pouquinho sobre a criação dessa empresa, como é que ela surgiu, por que de repente, de executivo, eu resolvi abrir uma empresa de síndico profissional, né? Ninguém gosta de ser síndico, né? A pior coisa do mundo é ser síndico, né? Quando o cara ele é porque ele é obrigado, né? E por que a gente então resolveu abrir essa empresa? Há 2 anos atrás, a gente tem no meu prédio, a gente faz uma mesinha de pôquer, né? Toda sexta-feira à noite a gente se reúne para brincar um pouquinho. E o síndico do meu prédio, naquela época, eu sempre fui síndico daquele prédio, desde quando eu mudei para lá, 20 anos atrás. E ele me perguntou sobre uma questão de renovação do AVCB que ele estava fazendo e tal, como é que eu tinha procedido com relação a determinado procedimento. E aí eu tinha perdido aquela noite no poker, estava de mau humor, falei, depois amanhã a gente conversa, não quis falar com ele sobre isso. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E eu estava numa fase em que eu tinha deixado, saído do banco, tinha começado a fazer alguma empreitada na área de consultoria em franchising, que é a minha especialidade, né? E eu acabei parando e falei, bom, chega, vou me aposentar, vou descansar um pouco, né? E comecei a fazer isso, realmente parti para o mundo de ficar aposentado, quietinho, sossegado, né? Isso durou 15 dias, eu não sabia se eu matava a minha mulher, se eu passava com a cachorra, a empregada não aguentava mais olhar para a minha cara, é horrível isso. E aí, quando ele me fez essa pergunta, me acendeu no subconsciente uma luzinha. Eu falei, eu fui síndico do meu prédio durante quase 20 anos, de graça, aturando tudo que um síndico atura. Por que eu não posso ganhar dinheiro com isso, né? E aí liguei para o Nazaré, que é o meu sócio hoje, e a gente começou a discutir a possibilidade de, vamos ganhar dinheiro com esse negócio, né? A gente está aqui sendo síndico de graça, passando por tudo que um síndico passa, né? E de repente a gente pode transformar isso em algo agradável, algo gostoso. E assim nasceu a Só Síndico, né? Então ela é uma empresa nova, mas que tem agregado a ela uma experiência de muitos anos dos 2 sócios. Então, só uma rápida apresentação. O Nazaré é o meu sócio, ele é administrador de empresas, tem MBA em marketing. A especialização dele, o foco é totalmente na área comercial, principalmente a parte de análise de mercado, e ocupou vários cargos executivos em grandes empresas. Eu sou contador, tenho pós-graduação em finanças. Meu início de carreira foi especialização em auditoria, fiz vários cursos no Brasil e Estados Unidos. Fiz um MBA em franchising, que foi quando eu mudei radicalmente da área de controladoria para a área comercial. E também ocupei vários cargos executivos em várias empresas, uma delas junto com o Fernando. Só síndico, até por conta, como vocês viram, o que ficou legal nessa sociedade
é que o meu perfil é eminentemente financeiro e de controladoria, e o dele é eminentemente comercial. Então, quando a gente junta essas duas experiências para administrar um condomínio, isso tem nos ajudado e tem nos colocado numa certa posição vantajosa em relação aos nossos concorrentes. Então, até por força do hábito, a gente já criou a empresa já pensando numa estruturação bastante formal. Essa empresa ela não nasceu com o objetivo de fazer com que a gente ganhasse dinheiro. É lógico que ninguém trabalha de graça, não quer ganhar dinheiro. Mas o que foi gostoso, até estava comentando isso com o Fernando, é que essa empresa nasceu para permitir que duas pessoas que estavam no momento, ele já aposentado e eu entrando na fase de aposentadoria, pudessem ter a oportunidade de se manter ativo, né? de estar no mundo corporativo novamente. Então, quando a gente começou a idealizar, o grande objetivo nosso nunca foi montar a empresa pensando no aspecto financeiro. Nós vamos ser síndico profissional, vamos ficar milionários fazendo isso, vamos concorrer com o Rocoscov da vida e vamos na Rede Globo. A gente não quis nada disso. A gente queria era voltar a ter a oportunidade de, por exemplo, estar aqui hoje, porque a gente sente falta, a gente estava sentindo muito falta dessas coisas, né? Então, a nossa missão, a gente nasceu com a missão de procurar oferecer para os nossos clientes a melhor relação custo-benefício possível, porque a gente também não estava pensando em cobrar grandes fortunas para poder fazer a gestão do condomínio. A nossa visão, quando a gente constituiu a empresa, e até hoje o que a gente quer não é ser a maior empresa de gestão de condomínio, a gente quer ser a melhor empresa de gestão, com os melhores métodos, usar todo o aprendizado, toda a bagagem que a gente teve no mundo corporativo e trazer isso para dentro de um condomínio. É isso que a gente faz. Bom, o nosso atendimento, por conta desse objetivo, ele é bem diferenciado. A maioria das empresas de síndico, tem muita gente que trabalha com condomínio aqui, infelizmente você tem o síndico profissional, ele acabou virando uma alternativa da pessoa que de repente se vê desempregada, não consegue voltar para o mercado do trabalho e acha que ser síndico é uma solução profissional e que é fácil. E acaba entrando nesse mercado e acaba causando um grande problema. E a nossa ideia sempre foi que nós mesmos administrássemos condomínios para os quais a gente fosse contratado. E não ter um preposto. Então eu faço toda a parte comercial, mostro todo o meu currículo bonitinho, mas quem vai lá administrar o condomínio de vocês não sou eu. Eu pego um cara que eu treinei, dou uma preparadinha administrativa no cara e coloco ele ali. Então, a partir daí, o condomínio não vai ter aquilo que ele idealizou em mim para ter como síndico do prédio dele. Ele vai ter um cara normal ali, cuidando do patrimônio dele. Então, esse é o grande diferencial nosso. A gente nasceu para a gente mesmo fazer isso, né? Segmentos que a gente atua. A gente, na verdade, nasceu pensando em condomínios residenciais, mas por uma força contingencial, o nosso primeiro cliente foi um condomínio comercial. No meu prédio, como eu disse para vocês, eu fui síndico há muitos anos, e quando a gente começou lá atrás, a gente trocou a nossa administradora, por uma questão técnica na época, e essa administradora que administra o nosso prédio hoje foi a que a gente contratou há 20 anos atrás. Então, quando a gente abriu a empresa, foi muito fácil, muito tranquilo, fomos um contador, abrimos uma empresa, bom, e aí? Como é que a gente vai fazer a captação de clientes? Como é que a gente vai fazer essa empresa acontecer? Então, a primeira coisa que veio na mente, falar, vamos na administradora e vamos conversar com eles. Assim a gente fez. Essa administradora, por sorte nossa, naquele exato momento estava sendo contratada para implantar um condomínio comercial, né? E aí eles nos chamaram e falaram, vamos lá, eu apresento vocês para a construtora. E aí a gente falou, mas primeiro cliente, já um condomínio comercial, a nossa experiência é toda focada em condomínio residencial, porque eu fui síndico do meu prédio, ele dos prédios que ele morou, e ele era o síndico na época do meu condomínio.
Aí a gente falou, tudo bem, a gente topa. Aí a gente procura algumas empresas e fomos atrás de alguns síndicos que administravam condomínios comerciais, fizemos um benchmark e a gente acabou percebendo que era muito mais fácil e muito mais tranquilo fazer a gestão de um condomínio comercial do que um condomínio residencial, né? Até porque a pior tarefa de um síndico não é a gestão administrativa do condomínio, mas é a gestão de pessoas, né? E no condomínio comercial isso é muito tranquilo de se lidar, ou pelo menos é mais tranquilo, né? E assim a gente começou. E aí, através dessa construtora, a gente acabou tendo uma sinergia muito grande com eles, por conta até da nossa própria formação, porque esse condomínio que eles estavam prontos para inaugurar, colocar lá, ele tinha eles fizeram no térreo do condomínio um pequeno mall, por isso que a gente também está colocando aí mall como cliente. E aí eles não sabiam, eles sempre, todo o viés deles foram de condomínio residencial, né? Tudo que eles fizeram ao longo da carreira deles, quase 20 prédios eles construíram, todos residenciais. E aí o pai resolveu então que a construtora precisava ter um marco na vida antes dele se aposentar, vamos dizer assim, e ele quis montar um grande empreendimento, e aí nasceu o BTC, que é o condomínio que eles montaram, né? E aí a gente começou a discutir com eles, logo no início, eles estavam muito preocupados com o mall. Então é um condomínio que tem 10 lojas, tem um teatro maravilhoso, tem restaurante, tem fitness, e aí a preocupação deles, eles não venderam isso, eles deixaram isso para a construtora, e era como fazer a gestão desse negócio. E aí, por conta até da minha experiência em franchising, isso foi muito tranquilo de começar a conversar com eles, e aí surgiu um encantamento, um namoro, e a gente está com eles até hoje. Bom, agora entrando naquilo que é o motivo de eu estar aqui hoje, o que eu procurei fazer aqui é tentar navegar pelo mundo do condomínio de alguma forma que a gente possa chegar no final para poder tomar a decisão entre eu ter uma folha de pagamento no meu condomínio ou eu ter uma empresa terceirizada trabalhando para mim. Então, toda a construção está voltada com esse objetivo. Então, olhando o condomínio como empresa, que é na verdade como a gente olha. Quando eu fui síndico pela primeira vez no meu condomínio, que é onde eu moro até hoje, eu não tinha nenhuma experiência como síndico, eu tinha experiência como gestor, como executivo. Então, qual foi a minha estratégia na época? Eu vou fazer a minha gestão neste condomínio como se ele fosse de fato uma empresa e vou administrá-lo como tal, né? E assim a gente fez. Então, desde esse momento, quando eu olho um condomínio, eu já vejo uma empresa e não um condomínio da maneira como normalmente a gente vislumbra e vê. Então, como empresa, esse condomínio ele tem uma estrutura, né? Toda empresa tem uma estrutura organizacional básica, né? A partir desse desenho é que toda a evolução organizacional ela acaba acontecendo. Então, eu tenho lá uma assembleia de acionistas, eu tenho lá os proprietários, os donos, os cotistas, seja lá como for. Eu tenho um presidente, eu tenho um CEO que tem a missão de fazer com que os desejos dos acionistas sejam realizados e convertidos em resultados. Eu tenho lá uma vice-presidência, ou várias, dependendo da estrutura, e tenho os níveis gerenciais básicos. E eu tenho um conselho que tem como missão fiscalizar aquilo que o senhor, o presidente, está fazendo e se reportar aos acionistas dizendo, olha, o cara está indo bem, o cara está trabalhando direitinho, está tudo certo. Um condomínio não é diferente disso. Eu tenho uma Assembleia Geral dos Condôminos, que são os proprietários daquele condomínio. Eu tenho um síndico, que faz o papel do CEO, do presidente, que é o cara que tem a responsabilidade, inclusive civil e criminal, tem alguns advogados aqui, né? De fazer com que as coisas realmente aconteçam. Tem um subsíndico, que assim como o presidente não tem nenhuma grande função dentro do condomínio, né? Ele é mais... alguém em algum momento criou um subsíndico para substituir o síndico, mas dificilmente isso acontece, e na maioria das vezes ele mais atrapalha do que ele ajuda, né? E tem o conselho também, que tem como missão
muito mais fazer o papel de fiscalizador da prestação de contas do síndico do que ajudá-lo propriamente dito. E a operação do condomínio, né? Assim como numa empresa, o condomínio também tem a sua regulamentação legal. Então a gente tem o Código Civil, que regulamenta a gestão do condomínio, inclusive o papel do síndico. A gente tem uma convenção, que ela nasce no momento em que o condomínio está sendo construído, próximo a ser implantado. Tem o regulamento. Eu tenho as práticas comerciais, nas questões de contratação, compras, e eu tenho as assembleias. Assim como numa empresa, a gente tem as atividades complementares. Tem a administradora, que seria teoricamente como se fosse o contador do condomínio, da empresa. Eu tenho o jurídico, muito mais focado na questão de cobrança e inadimplência. E tenho corretora, focada na parte de elaboração do seguro do condomínio. De todos aqueles que eu falei, não por uma questão de mais ou menos importante, mas uma questão de ter uma ação de maior participação dentro da gestão do condomínio, eu tenho a administradora, que tem como missão a assessoria administrativa para o síndico, para o condomínio, assessoria jurídica, fiscal. É ela quem faz toda a formalização de toda a operação do condomínio, terminando com a entrega das famosas pastas. Tem a gestão, eles fazem também, ajudam na gestão de contratos e na gestão da inadimplência. Tem alguma administradora aqui? Tem, né? Sua, né? Na verdade, a administradora e o síndico, na verdade, a administradora, ela é o grande suporte do síndico, né? Se houver uma sinergia muito forte, na verdade a gente acha que o grande tripé para fazer o condomínio dar certo é você ter o síndico, a administradora e o zelador em perfeita sintonia, né? Quando isso acontece, o condomínio flui absolutamente de forma natural, né? E daí a importância da escolha da administradora, né? É importante que ela seja competente, que ela tenha transparência nas suas ações e seriedade. Eu costumo dizer, não sei, quantos condomínios vocês têm mais ou menos? 40, né? Eu costumo dizer para os nossos clientes que quando a gente já pegou, eu estou com 4 clientes que estão com administradoras que tem, uma deve ter perto de 900 prédios que ela administra, a outra 1.500, 1.600, né? E aí vem aquela questão, né? Essa administradora é a administradora ideal, quando a gente fala em escolha, né? Na minha opinião, não. Eu prefiro uma administradora do porte da sua, uma administradora que tenha lá no máximo seus 100 condomínios, porque eu não vou ser mais um, né? Quando eu tenho uma administradora como não estou falando mal, mas como, por exemplo, uma Lelo, que é enorme, imensa, ela é referência, né? Uma habitacional, que também é uma administradora grande, é impossível eles tratarem você como alguém especial. Você é mais um, porque são muitos condomínios, são muitos síndicos, é uma demanda muito grande, e ela não tem como te atender de uma forma personalizada, uma forma de te abraçar e de você está com problema, vem aqui, vamos conversar, vamos tomar um café, né? A minha administradora, por exemplo, ontem à tarde eu estive com eles repassando a apresentação. Imagina que eu ia conseguir sentar com o gerente da Lelo ou com o dono da Lelo para dar uma olhadinha na apresentação que eu vou fazer, mas nunca na vida, né? Então, eu acho que na hora da escolha a gente sempre procura, como normalmente a decisão da escolha da administradora parte do síndico, via de regra, a gente procura ter como objetivo pegar administradoras de pequeno e médio porte, que tenham essas características, porque você vai ser um cara muito bem atendido, você vai ter às vezes até determinados relatórios customizados com a cara do condomínio, porque é possível de ser feito isso. Quando você pega uma grande administradora, você entra no default dela, é o que ela tem, aquele sistema, e pronto, né? Bom, assim como uma empresa, as principais peças da administração de um condomínio são a área de facilities,
Você tem as despesas para serem administradas, as receitas, os investimentos e a folha de pagamento. E aí você tem o tal do gestor, o tal do síndico. Acho que a maioria de vocês deve morar em condomínio aqui, né? Quantas vezes na escolha da decisão de um síndico do prédio de vocês se preocuparam em tomar a decisão de escolher alguém baseado na experiência que ele tinha, no perfil que ele tinha, na formação que ele tinha, no envolvimento que ele tem com a comunidade? Muito difícil, né? Principalmente se é um condomínio novo, então, que ninguém se conhece. Aí vai na base do chutômetro, ou naquele cara que gosta de ser o síndico e ele acaba se oferecendo e levantando a mão, né? Que nem o cara que está para morrer, levantou a mão, Jesus puxa. Então, numa assembleia, você levantou a mão, já era, é você mesmo, né? E aí também tem aquela, no caso de condomínio residencial, você acaba tendo aquelas pessoas do apoio, né? Meu, vai lá que conta comigo. Eu não quero ser do conselho, eu não quero ser o subsíndico, mas eu vou te ajudar. E esse eu vou te ajudar vai até a saída da porta do salão de festa, porque a hora que acabou a reunião e o cara saiu, você nunca mais vai ver esse cara, a não ser no tênis, na festinha, no churrasco, na piscina, porque ele não vai te ajudar. Ninguém vai te ajudar e você vai estar sozinho, né? Se você é um cara que tem experiência, você é um cara que está preparado, você vai fazer a gestão daquela empresa, daquele condomínio de uma maneira profissional, você vai otimizar, você vai fazer com que aquele condomínio dê certo, que ele aconteça. Se você for um aventureiro, o seu condomínio está na mão de um aventureiro. E aí, na sorte ou no azar de tudo que esse cara vier a fazer lá. Como via de regra, a assembleia de condomínio, né? Para ter um quórum como o que está aqui, tem que ter 500 moradores para você poder pôr 30 numa sala. Normalmente as decisões acabam acontecendo com 2 ou 3, né? E aí que acontecem as desgraças e os desastres dentro dos condomínios. Tá certo? Tá certo. E aí vem a figura do síndico profissional, que nos últimos anos ela tem sido cada vez mais forte, né? E isso é positivo de um lado e ruim do outro. Mas falando no síndico profissional, quando você quer compará-lo com o síndico residente, é importante a gente ter como atenção esses pontos, que foi aqueles que eu falei para vocês na hora de escolher um síndico no apartamento de vocês. A questão de gestão, da experiência, da formação, do relacionamento, do envolvimento e da convivência. São esses itens que vai fazer o condomínio ter sucesso ou ser um fracasso na hora de fazer a gestão. Como é que eu faço a comparação desses dois caras? Os dois perante a lei são síndicos, independente dele ser residente ou dele ser profissional. A responsabilidade dos dois é a mesma. O que vai diferenciá-los é que o síndico residente, qual que é o do Jafé? O síndico residente, ele tem uma convivência muito maior com os condôminos do que o síndico profissional. A convivência do síndico profissional é na hora que ele vai fazer a visita no condomínio, 1 ou 2 vezes por semana, por 2 ou 3 horas. E ele acaba encontrando alguém, via de regra a convivência dele é maior que os conselheiros, né? Ele acaba se interagindo com os condôminos numa ou outra reclamação ou em assembleia, né? O que é positivo. Envolvimento. O síndico residente tem um envolvimento muito forte com a comunidade, ele mora lá, ele está lá o tempo inteiro. O síndico residente tem um envolvimento, mas é um envolvimento comercial, um envolvimento profissional. Relacionamento, ambos têm, mas o síndico residente tem um relacionamento muito maior e mais pessoal por conta do envolvimento e da convivência do que um síndico profissional. O síndico profissional não vai no churrasco com ninguém, não encontra com ninguém na piscina, não frequenta a casa de ninguém, ele vai lá para trabalhar, né? A questão da formação até pode ser semelhante ou igual a dos dois, mas via de regra esse cara aqui, ele tem uma formação mais adequada para a gestão, voltada para a gestão, do que o daqui. Aqui você pode ter qualquer coisa.
né? Não que o cara que não seja administrador, não seja advogado, não seja engenheiro, não tenha condições de administrar, mas não é o foco. E aqui também, normalmente, o cara acaba, por conta do tempo que ele tem disponível para o condomínio, ele chega em casa cansado, 8 horas da noite, 9 horas da noite, aí tem o zelador enchendo o saco, tem o cara que vai telefonar na casa dele, né? Já no caso do síndico profissional, a disponibilidade para ele estar fazendo a gestão do condomínio é muito maior do que esse cara. E, via de regra, a experiência desse cara é muito maior, né? Dependendo de quem for esse síndico aqui residente. Basicamente, é o que diferencia um do outro. Quais são as principais... Como é que está meu tempo? 5 minutos. As principais peças de gestão de um condomínio. Você tem a área de facilities, você tem as despesas, receitas, investimentos e folha de pagamento. Eu não vou falar de despesa, não vou falar de receita nem de investimento, eu vou focar nos dois itens, facilities e na folha de pagamento. Bom, quando você assume um condomínio, quando você é o síndico do condomínio, você acaba se deparando com um contingente de pessoas envolvidas na gestão daquela empresa. E isso, via de regra, representa mais de 60% das despesas de um condomínio. Então, quando a gente pega um condomínio e vai ver o balancete do condomínio, de 60% a 70% é folha de pagamento mais terceirização, via de regra, né? Então, é um item que qualquer gestor, quando vai assumir, é o item que mais chama atenção. Se eu tiver que mexer em alguma coisa, é aqui que eu tenho que mexer. Mas de que forma eu vou mexer e por que eu devo mexer nisso? Né? E aí vem a decisão. Eu vou ter todo esse quadro de pessoas que eu preciso para tocar o meu condomínio na minha folha de pagamento, ou eu vou terceirizar? Qual vai ser a minha opção? Que caminho eu devo seguir? Né? E para você tomar essa decisão, você tem que ter alguns critérios, você tem que ter algumas premissas. Via de regra, a redução de custo é aquilo que mais acende a luzinha na cabeça do síndico e dos próprios condôminos. Você pode pensar em busca de inovações, melhoria de qualidade dessa mão de obra, a supressão de uma demanda inesperada, tipo, você vai fazer uma grande festa, você precisa ter mais um segurança, você precisa ter mais um funcionário na faxina de limpeza. Se você pensar numa empresa terceirizada, isso acontece em horas. Se você pensar numa folha de pagamento, isso não acontece. Você vai ter que manter a sua folha e contratar aquele cara que você precisa a mais naquele momento. Ou você vai pensar em focar nas questões do seu negócio. Mas qual é o foco do negócio? Qual é o negócio de um condomínio? Né? Qual é o foco? Qual é a atividade fim do condomínio? Né? Quando eu vou pensar em terceirizar ou manter a folha, eu tenho que pensar nisso. Qual é o meu objetivo? Então, hoje é uma coisa que o processo de terceirização, os advogados devem saber melhor do que eu, está sendo discutido muito isso hoje em Brasília, né? E por que está se discutindo isso? Porque até pouco tempo atrás, ainda é assim, né? Você não pode terceirizar a sua atividade fim. Então, vamos supor, você está num banco, o caixa do banco não pode ser um cara terceirizado, porque é a atividade fim do banco, né? E no condomínio? Qual é a atividade fim do condomínio? Né? A atividade fim do condomínio é o bem-estar de quem mora lá dentro, né? É você criar um ambiente que a pessoa se sinta feliz, se sinta bem, se sinta confortável e que ela tenha tudo aquilo que ela possa desfrutar em função do que ela investiu e da escolha que ela fez em morar lá. E como é que eu vou tomar uma decisão baseado num aspecto empírico como esse? Né? Então a gente costuma orientar os condomínios que a gente administra que essa escolha deve ser feita, em primeiro lugar, considerando o perfil dos moradores. E junto com isso, as exigências da coletividade. Então, se você está num condomínio residencial de alto padrão, por exemplo, que os caras não estão preocupados se o condomínio custa R$5.000 por mês ou R$10.000 por mês, é o sonho de qualquer síndico, né? Que você sapateia, você idealiza os seus sonhos de consumo.
Mas se você está num condomínio onde a grana é mais restrita e as pessoas estão preocupadas com cada centavo daquilo que ela vai ter que pagar no final do mês, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, um pouco mais difícil. Aí você tem também que pensar que aquilo que a sua decisão, ela tem que ser compatível com o fluxo de caixa do condomínio. Então eu não posso ter... o ideal é que aqui no meu condomínio eu tenha 10 funcionários fazendo a limpeza, né? E isso é importante que vocês discutam com os condôminos também, porque eu costumo dizer que tem vários tipos de condômino, mas o mais chato é aquele que ele é imprudente e inconsequente, né? Aquele cara que ele quer tudo e não quer pagar nada. Então ele reclama que o hall está sujo, mas tem um funcionário de limpeza. Para manter o hall limpo, toda hora que ele olhar no hall e o hall está limpo, precisaria ter 10. Nós temos dinheiro para pagar 10. A gente tem essa capacidade financeira de ter esse privilégio de estar com tudo limpinho a hora que eu pego e olho, né? Esse é desesperador isso. Mas eu estou falando. E por último, eu acho que a gente tem que enxergar essa questão de médio a longo prazo. Nós estamos falando de folha de pagamento e de contratos, né? No caso da terceirização, por que eu preciso olhar ela a longo prazo? Porque se eu olhar ela num determinado momento e eu tirar uma determinada fotografia, a terceirização pode ser mais cara do que a folha de pagamento. Mas dependendo do momento que eu tiro essa fotografia, isso pode não ser mais verdade. Eu costumo dizer que no médio e longo prazo, o processo de terceirização acaba se equivalendo ao custo de folha de pagamento, né? Eu trouxe até um exemplo prático aqui para vocês do meu condomínio que eu mandei fazer para trazer para cá hoje. Então, no meu condomínio, a gente não, no que eu moro, nós não temos nada terceirizado, é tudo folha de pagamento. Então, eu tenho os faxineiros, que a minha folha de faxineiro hoje é em torno de R$6.000, e eu tenho portaria, 4 porteiros, trabalham 24 horas por dia. A minha folha hoje custa R$26.000, R$28.000. Se eu terceirizasse, eu ia gastar R$22.000. Então hoje seria vantajoso eu terceirizar do ponto de vista financeiro, né? Mas por que então a gente tem folha de pagamento? Perfil do pessoal do meu prédio, né? Então eu tenho funcionário que está lá já há 20 anos, que nem Cristo põe esse cara na rua, porque já está na segunda geração quase dos moradores do prédio, né? Ele acompanhou o crescimento dos filhos, dos netos, mas ninguém mexe nesse cara. Então você tem que conviver com ele e fazer desse limão uma limonada, e olhe lá, né? Bom, se eu tenho que tomar uma decisão, quais são as vantagens e as desvantagens de eu ter folha própria ou ter terceirizado? No caso de funcionário próprio, as vantagens: eu tenho total controle sobre o recrutamento e seleção. Sou eu que estou contratando, eu contrato quem eu quero, do jeito que eu quero, eu estou fazendo entrevista, eu acabo sendo responsável por aquela escolha boa ou má. Gestão disciplinar: quando o cara é meu funcionário, a gestão é mais fácil e está na minha mão. Da mesma forma, a gestão de benefícios: eu defino, claro que dentro da lei, o que eu quero dar e o que eu não quero dar de benefício. Por exemplo, convênio médico, eu não sou obrigado a dar, né? Eu posso dar ou não dar, né? O poder de disciplina, ele é mais direto. Tem advogada trabalhista aqui, né? Então, se eu pego um funcionário de uma terceirizada que é controlador de acesso e ele faz alguma coisa que não me agradou, ou é o zelador, e a gente vai e demanda uma gestão direta sobre ele, isso cria vínculo. Num determinado momento, isso pode causar problema, porque isso é um dos indicadores de vínculo trabalhista, certo, doutor? E o maior comprometimento por parte dos profissionais. Via de regra, as pessoas se sentem mais confortáveis no condomínio quando elas são contratadas pelo condomínio. Ela acha que ela vai ter mais segurança, mais estabilidade, ela vai ter mais carinho, ela vai ser melhor tratada do que uma empresa terceirizada. As desvantagens: eu tenho custos adicionais com férias, faltas e afastamentos médicos. No caso de uma terceirizada, eu não tenho esse problema, porque o cara não vai faltar nunca. Se ele faltar, eu chamo outro, vem outro. Eu nem enxergo isso, eu nem penso nisso.
Eu tenho a questão de verbas rescisórias. Se eu mandar o cara embora, eu vou ter o custo da demissão desse cara. Eu tenho custo com recrutamento e seleção, porque via de regra a gente faz isso através da administradora e ela acaba cobrando um FII por isso, porque ela tem custo para fazer isso. Eu tenho custos com treinamento, uniformes e equipamentos de segurança, não só o custo propriamente dito financeiro, mas o custo do envolvimento e do tempo. E via de regra em condomínio, você dificilmente tem um condomínio onde o síndico tem a preocupação de manter seus funcionários treinados. Isso acontece no primeiro momento que ele assume, aquela empolgação, que nem casamento, né? No início é uma maravilha, meu bem daqui, meu bem dali, depois acaba virando meus bens para cá, meus bens para lá, e é a mesma coisa aí. Você acaba largando, está indo bem, deixa como está. Já numa empresa terceirizada, o foco de treinamento é uma coisa mais intensa, então você tem mais qualidade. Maior envolvimento com os condôminos, isso é muito ruim, né? É muito comum você procurar o zelador por alguma razão. Cadê o zelador? Você não acha ele no prédio em lugar nenhum. Aí você vai na portaria, cadê o zelador? Ah, ele está lá no 101. Aí você espera ele voltar, o que se foi fazer no 101? Ah, mas é que tinha que trocar uma lâmpada, tinha que pintar não sei o quê, quebrou um móvel. Ele acaba virando um empregado dos condôminos. E isso é muito ruim, porque você perde eficiência no condomínio. E passivo trabalhista, que você é obrigado, se for possível do ponto de vista financeiro, fazer uma contingência e deixar guardado um dinheirinho, porque quando ele vem forte, né? No meu caso, do meu condomínio, a contingência é altíssima. Eu tenho funcionários lá com mais de 20 anos de casa. Então, hoje, para eu fazer a troca dessa folha de pagamento que eu tenho, que me custaria mais caro, mais barato do que uma terceirização, hoje eu não faço por menos de 100 mil reais. Então, também é um dos motivos para não mexer e deixa o monstro quieto, que está adormecido, e vamos esperar os caras morrerem para trocar. E o que aconteceu? Vocês me tiraram do ar, eu nem acabei de escrever. Você resolveu tirar férias. Caramba! É a barrinha. Passeio trabalhista. Foi a barrinha. Foi? Colocou? Terceirização. As vantagens. Você não tem a questão do passivo trabalhista. Você não tem a preocupação com férias, faltas e licenças médicas, porque você sempre vai ter um cara à sua disposição, o tempo que durar o contrato. Você tem uma velocidade absurda na substituição do funcionário, seja por qual razão for. Você tem uma melhor qualificação técnica, porque a empresa que você está contratando tem essa preocupação de manter os funcionários treinados. Você tem maior envolvimento, ou menor envolvimento direto desses funcionários terceirizados com os condôminos. Até por serem terceirizados, a permanência dele no condomínio nunca é tão longa, então acaba não criando vínculo, né? Do ponto de vista de desvantagem, você tem uma rotatividade de funcionários muito grande se você não fizer uma boa contratação e não exigir em contrato que você tenha uma equipe meia que fixa, né? Porque normalmente o que acaba acontecendo aqui, aí você me ajuda, é que a empresa terceirizada, você contrata, ela põe a equipe para você, você passa um período crítico de treinar esses funcionários para eles se acostumarem com o que você quer e ficarem bons funcionários. Nesse momento, essa empresa é contratada por um outro condomínio e ela vendeu um trabalho bacana. O que ela faz? Ela pega essa equipe treinada que está no seu condomínio, coloca no outro que começou agora e te manda um monte de bagaço. E lá está você começando a fazer tudo de novo, né? Então, via de regra, a gente costuma recomendar que já na contratação, você já coloque lá a questão de manter o máximo possível uma equipe fixa, né? A obrigatoriedade da ausência da relação direta com os funcionários, isso é aquela questão para evitar problema trabalhista que eu estava comentando com ela. Poder disciplinador sempre vai ser indireto, então se eu quiser tomar uma ação disciplinar com um determinado funcionário, eu vou ter que fazer lá através do supervisor dele ou através da empresa e nunca diretamente com ele, para não ter problema de vínculo.
Eu tenho que ter um maior controle sobre os encargos trabalhistas e previdenciários, então a gente costuma a cada 3, 4 meses pedir todas as certidões negativas para ver se está tudo em ordem, tudo bonitinho, né? Porque você é meio que sócio numa ação trabalhista. E o risco na escolha do prestador de serviço. Se você escolheu mal, dificilmente alguma coisa vai dar certo, porque se a empresa é ruim, tudo que ela vai te trazer também é ruim, né? Bom, diante de tudo isso, qual é o melhor modelo? O melhor modelo é aquele que melhor vai se adaptar ao seu condomínio, né? Não existe uma regra, a melhor coisa do mundo para o condomínio é ter tudo terceirizado, ou a melhor coisa do mundo é você ter tudo funcionário próprio, folha de pagamento, né? Vai depender muito da característica de cada condomínio, do perfil dos condôminos, daquilo que os condôminos entendem como bem-estar, daquilo que eles querem como um serviço, como um benefício dele estar morando naquele condomínio. Na nossa carteira eu tenho de tudo. Eu tenho condomínios que tudo é terceirizado, eu tenho condomínios que o zelador, via de regra, ele é funcionário, o resto é terceirizado. Eu tenho condomínios que tudo é funcionário, só a segurança é terceirizada. E eu tenho condomínio que tudo é folha de pagamento. E todos funcionam muito bem. Então eu acho que a grande decisão, e eu muito pouco falei da questão financeira aqui, a grande decisão entre terceirizar e ter folha própria está muito voltada àquilo que o ambiente do condomínio quer, aquilo que os condôminos querem para si como uma coisa boa, uma coisa gostosa para poder morar no condomínio. Bom, gente, acabou? Acabei. Bom, aí estão os nossos contatos, meu e do meu sócio. Ele está aí à disposição de vocês. Obrigado.